Muito boa noite, irmãos de caminhada. Mais uma vez, com muita alegria, estamos aqui para esse trabalho de preces e radiações, todas as terças-feiras, 19h45. Que a paz de Deus e de Jesus esteja sempre em nossos corações, hoje e sempre. Temos que fazer alguma informação, dar algumas informações da nossa casa. A nossa casa estará aberta já, normalmente. Os horários estão nas redes sociais. Às 19 horas, às sextas-feiras, pela nossa doutrinária. Teremos também sempre, estará aberta para receber as inscrições dos irmãos que querem participar dos cursos de férias, sobre a estrutura didática do Evangelho segundo o Espiritismo. Será sempre às quartas-feiras esse trabalho, esse curso que será feito. Também no preparatório, as inscrições estão abertas agora em março, para começar em abril. Então, vamos manter bons pensamentos, pedir aos nossos anjos de guarda, Jesus, àquela equipe de socorro que trabalha sempre nessa hora, esse trabalho de preces e radiações, para que estejam aqui nos auxiliando, para que nós possamos caminhar o nosso pensamento juntamente com as preces que serão realizadas, para que com isso, através do nosso pensamento, essas energias de amor que vêm dos nossos guias e nossos amigos espirituais, essas equipes de socorro, todas as terças-feiras aqui estão, para auxiliar aqueles irmãos que nós pensamos. Vamos então fazer uma prece breve, pedir a Deus, a Jesus, nos auxilie nesse trabalho que é de Jesus, para que com isso, Senhor, todos aqueles que nós pensarmos sejam aliviados dos seus sofrimentos. Que nós também possamos, Senhor, sair melhores do que aqui chegamos, o nosso coração alegre, com muito amor no nosso coração. Para a segunda parte do nosso trabalho, nós pedimos então a presença da nossa irmã Lucila Thierres, para fazer uma abertura, uma exposição evangélica antes das preces e radiações. Por favor, Lucila. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos nós. Hoje, para o nosso estudo evangélico, nós estamos meditando do livro Pão Nosso, escrito por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 63, que fala: o Senhor dá sempre. E diz o seguinte: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que lhe o pedirem? Então, estas são palavras de Jesus, descritas em Lucas, no capítulo 11, versículo 13. Emmanuel vem nos esclarecer dizendo o seguinte: um pai terrestre, não obstante o carinho cego com que muitas vezes envolve o coração, sempre sabe cercar o filho de dádivas proveitosas. Sendo assim, por que motivo o Pai Celestial, cheio de sabedoria e amor, permaneceria surdo e imóvel perante as nossas súplicas? Efetivamente, se nós que somos pais e mães terrestres, imperfeitos ainda, sempre buscamos dar o melhor para os nossos filhos, porque Deus, que é o Pai de puro amor, sabedoria, não faria o melhor por nós. O devotamento paternal do Supremo Senhor nos rodeia em toda parte. E efetivamente é assim. Basta a gente olhar ao redor
vida da gente, a gente vê quantos benefícios nós recebemos diariamente. Quantos benefícios. Só o de acordar ainda, estarmos aqui, com a possibilidade de aprender na carne, o benefício da reencarnação, o benefício de todos os aprendizados que vêm todos os dias para nós. São muitas as benesses que recebemos. Importa, contudo, não viciarmos no entendimento. Lembremos-nos de que a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito. Efetivamente, isso nos é trazido no capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que traz Pedi e obtereis. Nas instruções dos Espíritos, no item 22 desse capítulo, que fala da maneira de orar, os Espíritos nos dizem o seguinte: vossa prece deve encerrar o pedido de graças que tem de necessidade, mas a necessidade real. Inútil pedir ao Senhor, portanto, abreviar as vossas provas, vos dar alegrias e riquezas, que normalmente é o que a gente pede. A gente não quer ter que passar por dificuldade, a gente não quer ter que passar por coisas duras, a gente só quer alegrias, riquezas, esquecendo o motivo principal pelo qual nós estamos aqui. Ninguém encarna para tirar férias. A gente encarna para aprender, para crescer, para evoluir. Mas quando a gente faz prece, a gente só quer pedir coisas como se nós estivéssemos aqui em férias. E, em realidade, esses espíritos comentam que, em vez da gente só pedir, não é que a gente não possa pedir, a gente pode pedir. Mas, em vez de a gente só pedir coisas que gerem, e que estão ligadas à matéria, qual seria mais precioso para nós se a gente pudesse pedir os bens da paciência, da resignação e da fé? E essas normalmente não são as coisas que a gente lembra de pedir. Eles comentam ainda: não digais como ocorre a muitos entre vós, não vale a pena orar uma vez que Deus não me atende. E eles perguntam: que pedir a Deus na maioria das vezes? Pensaste em pedir o vosso melhoramento moral? Não, muito poucos pedem isso. Insensatos, se descesseis ao fundo da vossa consciência, encontraríeis quase sempre em vós o ponto de partida dos males dos quais vos lamentais. Pedi, portanto, o vosso progresso, e vereis a torrente de graças e consolações que se derramará sobre vós. E por isso Emmanuel continua dizendo o seguinte: lembremos-nos que a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito, mas não necessariamente do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, como a gente acha que deveria ser. Ele diz: liberta a atmosfera asfixiante com os recursos da tempestade. Defende a flor com os espinhos. Protege a plantação útil com adubos desagradáveis. Sustenta a verdura dos vales com a dureza das rochas. O que significa dizer que muitas vezes a gente não entende os desafios e dificuldades que Deus manda até nós, por acreditarmos que está errado, que Deus errou o endereço, que não era para mim, que era para o meu vizinho, porque afinal eu não merecia, porque afinal isso não tinha que ter acontecido comigo. E na verdade, muitas vezes é dentro da dureza que a gente vê a utilidade. E ele continua dizendo: assim também, nos círculos de lutas planetárias, acontecimentos que nos parecem desastrosos à atividade particular representam esporas ao nosso equilíbrio e ao nosso êxito, enquanto que fenômenos interpretados como calamidades na ordem coletiva são, na verdade, enormes benefícios que Deus nos traz. Então, a gente precisa aprender a olhar o desafio e a dor como um benefício, que hoje não é como a gente olha. Se isso chegou para mim, não foi por acaso.
Chegou para atender uma necessidade que eu tinha. Seja a doença, o desemprego e tantas outras coisas, né, que acontecem diariamente na vida da gente. Roga, pois, ao Senhor a bênção da luz divina para o teu coração e para a tua inteligência, a fim de que não te percas no labirinto dos problemas. Contudo, não te esqueças de que, na maioria das ocasiões, o socorro inicial dos céus nos vem ao caminho comum através de angústias e desenganos. De novo, Emmanuel nos trazendo que angústias, desenganos, desafios, dificuldades são justamente quem nos coloca muitas vezes no rumo certo, porque fazem a gente repensar a vida, repensar as atitudes que a gente tem tomado, repensar os atos, os pensamentos e, portanto, nos auxiliam para que a gente encontre o caminho reto. Aguarda, porém, confiante a passagem dos dias. Lembremos, tudo passa. As dificuldades passam, as doenças passam. Os desenganos, as angústias, os medos passam. Tudo passa na vida. O tempo é o nosso explicador silencioso e te revelará ao coração a bondade divina do Pai, que nos restaura a saúde da alma, por intermédio do espinho da desilusão ou do amargoso elixir do sofrimento. Deus, portanto, é muitas vezes, e aqui a gente tem que ver assim, porque é assim. Ele é o Pai que nos traz muitas vezes o remédio amargo para gerar a cura da nossa alma. Da alma imortal, não do corpo, muitas vezes não do corpo, mas da alma, que é o que sobrevive ao corpo e que vai vir reencarnando e vai viver a vida eterna, aprendendo sempre, progredindo sempre. Que fique para a nossa meditação, meus irmãos, e que a gente consiga, nesse ano de 2025, que se inicia, realmente mudar os nossos pensamentos, os nossos atos, olhar a vida um pouco mais esperançosos, com mais amorosidade, com mais tolerância, com mais paciência. Crentes que Deus está no comando. E assim tem que ser, porque somos pequenos ainda, para conseguir fazermos as escolhas que estão nas mãos dele. E que assim seja. Ao iniciarmos esta sessão de preces e irradiações, convidamos os irmãos encarnados e desencarnados presentes a erguerem conosco o pensamento ao nosso Divino Pai, para que nos conceda a sua amorosa bênção, envolvendo-nos em suas vibrações de harmonia e de luz, a fim de que consigamos sintonizar com as correntes espirituais da fraternidade e da paz universal, para, assim, delas aurirmos as forças físicas e morais de que carecemos e a certeza consoladora da vigilante proteção divina. Que a evocação da figura serena e iluminada de Jesus, doce companheiro e irmão maior de nossas almas, possa comunicar-nos, nesta hora de recolhimento de prece, um pouco de sua sublime mansidão e de sua tranquila fé. Esqueçamos, durante esses felizes momentos, as lutas e tristezas do mundo e abramos as nossas almas à comunhão generosa com os mensageiros divinos, para, num único anseio e numa única voz, levarmos a Deus, nosso Pai, os nossos apelos humildes e confiantes. Em nome de Deus, Cristo e caridade, declaramos aberta esta sessão de preces e irradiações.
Prece pelos desencarnados. Oremos agora pelos nossos irmãos desencarnados e por aqueles a quem endereçamos o nosso pensamento fraterno e amoroso. Senhor, lembramos neste momento os entes queridos que retornaram ao plano espiritual depois de cumprirem mais uma etapa da vida no corpo carnal. Deles guardamos uma lembrança saudosa e enternecida. Desejáramos dar-lhes agora o nosso afago e o nosso carinho. Porém, separa-nos a diferença dos planos vibratórios em que nos encontramos. Mas sabemos que o nosso pensamento pode chegar até eles. Que este pensamento seja, pois, de conformação, de entendimento e de resignada saudade, levando-lhes o conforto e tranquilidade espiritual, dando-lhes a certeza de que, um dia, estaremos novamente reunidos na família carnal ou na família espiritual, para renovarmos, com acréscimo de afeição e alegria, a convivência amorosa de nossas almas irmãs. Que a tua infinita misericórdia, bom Pai, possa envolver em um clima de compreensão e de fé esses nossos entes queridos que regressaram antes de nós ao mundo espiritual. Que assim seja. Prece pelos enfermos. Oremos pelos nossos doentes queridos e por aqueles em quem nossos irmãos pensarem, particularmente pelos que estão em grave enfermidade. Pai amantíssimo, no universo que criaste para a realização, a felicidade e a paz de todos os seus filhos, o homem, pelos seus enganos e imperfeições, colocou as angústias morais e os sofrimentos físicos. Pensamos neste momento naqueles que sofrem na carne os efeitos dolorosos da lei de retorno, com suas almas abatidas e desesperançadas, trazendo na sensibilidade da matéria enferma os mais penosos sofrimentos. Sabemos, Pai, que todos nós, espíritos encarnados na Terra, somos ainda criaturas imperfeitas, sujeitas ao erro e sofrendo as advertências da dor. Mas, conscientes da tua lei de justiça e amor, nós te pedimos, envia aos nossos enfermos o socorro de teus amorosos mensageiros. Faze com que as suas almas atribuladas voltem a sentir o lenitivo da esperança no seu porvir e da fé na tua misericordiosa e constante assistência. Que as vibrações das nossas almas emocionadas possam, neste instante, ser recolhidas e valorizadas pelos nossos irmãos maiores aqui presentes, para serem levadas carinhosamente aos nossos doentes queridos. Que assim seja. Passemos neste instante, com a devida permissão dos nossos guias, a corrente em benefício dos nossos irmãos recolhidos às casas de caridade, hospitais, penitenciárias, hospital espírita e demais estabelecimentos onde se acham passando por dolorosas provações. Deus, nosso Pai, que és todo poder e bondade, dá força àqueles que passam pela aprovação, dá luz àqueles que procuram a verdade, coloca no coração dos entes a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a tua bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do teu amor infinito pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá a ti, num grito de reconhecimento e de amor.
Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a tua misericórdia. Dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos a ti. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade e a humildade que farão de nossas almas o espelho onde deve refletir-se a tua puríssima imagem. Que assim seja. Prece pelos nossos lares. Pedimos o amparo de nossos guias e protetores ao fazermos este apelo em benefício de nossos lares, de nossos familiares e das pessoas que se abrigam sob nosso teto. A cada um pedimos visualizar mentalmente a sua casa, peça por peça, a fim de colaborar no trabalho de nossos irmãos do plano espiritual. Oremos. Senhor, sabemos que os lares não são apenas remanso pacífico, onde as almas afins desfrutam de perfeito entendimento em ambiente de paz e harmonia. As necessidades de reajuste e resgate reúnem os espíritos através da reencarnação na família carnal e, muitas vezes, situações difíceis são defrontadas, que precisam ser entendidas e vividas com humildade e resignação. Sabemos também, Pai, que cada mente excitada nas suas deficiências e provada nas suas virtudes atrai a companhia de espíritos errantes, portadores de estados íntimos que correspondem ao nível das vibrações que emite. Ajuda-nos, pois, para que possamos superar as nossas imperfeições com resignação, compreensão e confiança no futuro. Com o pensamento em nosso irmão Francisco de Assis, repetimos: Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consenti que semeemos amor. Perdão onde haja injúria. Fé onde haja dúvida. Verdade onde haja mentira. Esperança onde haja desespero. Luz onde haja treva. União onde haja discórdia. Alegria onde haja tristeza. Divino Pai, permiti que não procuremos tanto ser consolados quanto consolar, ser compreendidos quanto compreender, ser amados quanto amar, porque é dando o que recebemos, perdoando o que somos perdoados e morrendo para este mundo que despertamos para a vida eterna. Pelos nossos guias e protetores, que Deus possa envolver neste momento os nossos guias e protetores em vibrações de muita paz e alegria, recompensando-os pela sua caridosa tarefa. Na longa jornada que vimos realizando, desde a época que a nossa memória não registra, temos sido assistidos, desvelada e continuamente, pelos nossos guias, pelos nossos incansáveis guias e protetores. Teríamos estacionado na jornada ou falido definitivamente nos propósitos de autorrealização se nos faltasse a silenciosa e atuante influência do pensamento amigo destes espíritos piedosos. Permite, pois, Jesus amado, que te recomendemos com especial carinho estes generosos guieiros de todos nós, pedindo-te que sobre eles descanse o teu olhar, cheio de luz e de afago, premiando-lhes a afanosa e perseverante tarefa. Digamos agora, com toda a vibração de nossas almas: Pai nosso, que estás em toda a harmonia do universo,
santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma, perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos um sublime sentimento de perdão para aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixe sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que o raio de tua santíssima luz se derrame sobre toda a humanidade sofredora, em nome de Deus, Cristo e caridade. Prece pelos nossos irmãos de todas as religiões. Enviemos a Deus o nosso apelo, humilde e submisso, em favor dos irmãos de todas as religiões, pedindo-lhe que inunde a terra de paz e luz, sob as inspirações do Evangelho. Jesus, amorável pastor de todas as almas deste planeta, que o nosso pensamento adquira condições neste momento para sintonizar com a tua pregação fraterna e amorosa, universal e acolhedora, a fim de levar a todas as criaturas vibrações de ternura e de paz. Que as diversas religiões sob as quais se agrupam as criaturas humanas representem apenas estágios de compreensão na eterna jornada do esclarecimento, tendendo para uma unificação cada vez maior de todos os trabalhadores do bem, para que um dia haja um só rebanho e um só pastor. Jesus, Mestre incomparável de todos nós, que a tua doce mensagem possa ecoar sempre no íntimo dos nossos espíritos, pondo em nossos lábios palavras de concórdia, de entendimento e de tolerância para os nossos irmãos de todas as religiões. Que assim seja. Prece pela nossa casa e seus obreiros. Oremos neste momento pela nossa sociedade, pedindo a Deus que a ampare e ilumine, bem como a todos os seus obreiros. Nas trevas deste mundo de expiação e de provas, Senhor, no qual as almas imperfeitas e sofredoras experimentam as mais difíceis e dolorosas situações, esta casa representa um oásis de esperança, onde as criaturas vêm encontrar momentos de repouso e refrigério. Ao acolhê-las amorosamente, aqui se lhes põe diante dos olhos tristes e angustiados o Evangelho de Jesus, roteiro de salvação e felicidade, e vozes fraternas e devotadas começam a ensinar-lhes, na sabedoria universal da doutrina dos Espíritos, os caminhos da recuperação e da paz interior. Aqui se repete diariamente o convite de Pedro, o apóstolo, ergue-te e anda, e aqueles olhos tristes e angustiados abrem-se surpresos e iluminados por novas esperanças, e estas almas reiniciam as experiências da vida, com uma consciência cada vez maior de que cada um tem em suas próprias mãos o seu destino. Tudo isso, entretanto, tem sido possível pela presença e atuação esclarecida e caridosa de teus dedicados emissários. Permite, assim, Divino Pai, que esta casa e todos os seus obreiros, encarnados e desencarnados, permaneçam sob a tua guarda e proteção, para que a tua vontade seja aqui cada vez melhor compreendida e interpretada, no socorro aos aflitos e no amparo aos fracos.
que a lembrança terna e querida do nosso Divino Mestre Jesus, cujas sábias e doces lições evocamos comovidos, seja o estímulo constante e o exemplo seguro, orientando todos os pensamentos e ações. Que assim seja. Prece pela paz entre as nações e pelo entendimento entre os homens. Todos os homens são irmãos, quaisquer que sejam os idiomas que falem ou os lugares onde vivem, que sobre eles desçam neste momento as vibrações de afeto de nosso bondoso Pai. Das tranquilas praias de Cafarnaum, como das agrestes estradas da Samaria e da Galileia, derrama-se ainda sobre o mundo como uma bênção a eterna mensagem da fraternidade e da paz, partida da alma serena daquele que foi mensageiro do amor universal. As nações, ansiosas de realizarem a felicidade de seus povos, são, a todo instante, percorridas pelo pensamento iluminado do doce Rabi. O surdo e inveterado apego aos estreitos postulados das mentes inconscientes, a serviço do materialismo pagão, tem, entretanto, impedido que os homens sejam despertados para a compreensão da vida. Ó, amoroso companheiro e mestre, não dispomos de condições e energias para mudar a face do mundo, mas sabemos que a tua divina missão não falhou e não falhará. Um dia, os homens, marcados pelo sofrimento, desiludidos e frustrados, hão de volver seus olhos para trás e sentirão na sua plenitude o conteúdo profético da mensagem da montanha. Que possamos, pessoalmente, cada um de nós, contribuir com as nossas humildes vibrações de iniciados no glorioso roteiro do cristianismo, para que nos chegue o dia maravilhoso da verdadeira fraternidade universal. Que assim seja. Aproximando-se a hora de encerramento de nossos trabalhos de preces e radiações da noite de hoje, pedimos aos nossos amigos espirituais que aqui se acham para, em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e de bondade infinita, para que nos dê forças e orientação perfeita para trabalharmos na sua santa vinha. Senhor, da caridade fizeste uma lei expressa para todos nós. Sabemos que ela não consiste somente em socorrer materialmente os necessitados e que a sublimidade de sua essência reside no esquecimento das ofensas. Dá-nos, ó Pai, força para sufocarmos em nossas almas ressentimentos, ódios e rancores. Permite que a morte não nos surpreenda com desejos de vingança no coração, que as nossas últimas palavras sejam de indulgência e de perdão a todas as ofensas recebidas, abençoando os que nos feriram e humilharam. Infunde, meu Deus, no coração de todos os que vivem ainda na cegueira da ignorância, a segurança do teu perdão e da tua misericórdia. Ilumina-nos com as irradiações dos teus reflexos purificadores, a fim de que, de consciência impassível, resignados e submissos, possamos caminhar para ti, cheios de amor, para a tua glória infinita. Que assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, de Jesus, nosso Divino Mestre, com a sublime assistência do nosso patrono Allan Kardec,
dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos de guarda e demais espíritos amigos e protetores, damos por encerrados os trabalhos de preces e radiações desta noite. Em nome de Deus, Cristo e caridade. E assim seja.